presta atenção nesse questionamento. Anderson, nos últimos meses, minha mãe emagreceu demais. É notório, só de você ver, ela tá muito magra. Vamos ver por que isso acontece? Olá, galera. Sou o enfermeiro Anderson, mestre, e estou aqui mais uma vez tendo a honra de dividir com vocês um pouquinho do meu conhecimento. Mas antes disso, gente, eu vou pedir uma ajuda para vocês. Vai lá, curte, compartilha e comenta os meus vídeos aí. Pode comentar aí o que vocês querem aí, o tema que vocês querem na parte de geriatria, que a gente está aqui com o propósito de trazer cada vez mais conhecimento. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre perda de massa muscular, tá? Perda de peso, que é uma das grandes queixas, uma das grandes aflições das famílias com o paciente, principalmente demenciado em uma fase avançada, não é? Essa semana eu estava com um familiar conversando e ela fala assim: ai, Anderson, de uns 2, 3 meses para cá eu me vi perdendo tanto peso que eu tô com medo. E na realidade, gente, assim, vamos pensar um pouquinho por que isso acontece? Só no processo de envelhecimento normal, o idoso já tem uma propensão à perda de massa muscular, não é? Então vamos lá, relembrando. O idoso ele passa por uma diminuição de líquido intracelular, o idoso ele passa por uma diminuição de funcionalidade, e toda vez que ele passa por uma diminuição de funcionalidade, aquela estrutura também diminui, não é? Porque tudo na estrutura corporal, para que se mantenha nível e quantidade, é preciso de uma mobilidade, uma manutenção, não é? Então, por exemplo, eu vou para academia com frequência, e essa frequência faz com que eu mantenha uma estrutura muscular até um pouco acima do normal, por conta da atividade que eu faço, com carga, movimentação, e isso estimula as minhas células a se produzirem, a se reproduzirem e se manterem naquela quantidade e tamanho, não é? O idoso em si, com a depressão celular dele, diminuição de quantidade de água, isso já tem uma diminuição constante, né? Então vamos pensar que para que eu mantenha uma estrutura corporal, eu preciso de um tripé, né? Aquilo que eu como, aquilo que eu bebo e a minha mobilidade para estimular o crescimento, não é? O idoso, ele já, na nossa depressão normal, ele já diminui tudo isso, né? Diminui mobilidade, ele diminui a quantidade que ele ingere de quantidade hídrica, porque ele não tem sede, ele diminui a quantidade de que ele se alimenta, porque a saciedade dele muda, não é? E aí, se você for pensar no idoso demenciado, onde todo esse sistema sensorial que mostra para ele que ele deve tomar água, que ele deve se alimentar, ele fica desorganizado. Então, assim, numa fase inicial, você tem o tipo de idoso que ele evolui na demência, querendo comer várias vezes. Esqueci de comer, vou comer de novo, esqueci de comer, vou comer de novo. E na evolução disso, lá na frente, ele muda isso, né? Ele passa do vou comer de novo para o já comi. Não quero mais, já comi. Porque a saciedade dele, ele muda, não é? Também, junto a isso, muda aí o sistema sensorial de papilas gustativa, né? Ele passa a modificar a sua sensação de gosto, não é? E na maioria das vezes, o que prevalece no idoso, isso não só o demenciado, tá? O que prevalece é o doce, o salgado vai diminuindo, não é? E muitas vezes para o idoso demenciado, o salgado ele já não gosta mais, ele só consome o doce, não é? E isso dificulta cada vez mais a formação e a manutenção da estrutura muscular, tá? E aí, quando a gente pensa no idoso em fase avançada, que ele, na fase avançada, toda a sua parte cognitiva já depreciada, ele não consegue mais se atentar à parte de fome, à parte de sede, ao que ele tem que comer, e muitas vezes esquece até o movimento de deglutição, o movimento de engolir, muitas vezes esquece para que serve a colher, e junto a isso a saciedade, se você deixar ele não come mais, e muitas vezes, mesmo você insistindo, ele não aceita mais a alimentação. Tudo isso, somado à estrutura já envelhecida,
ele evolui para o que a gente chama de sarcopenia, que é uma perda excessiva de massa muscular. E aí é como se, para o idoso demenciado, é como se ele virasse a chavinha, né? Ele vem numa estrutura de anos aí, mantendo uma estrutura corporal, e de repente, quando ele passa a modificar a aceitação alimentar, a aceitação hídrica, que começa a ficar, aquele prato que ele come já não consegue mais comer mais aquele prato todo, reduz e às vezes não consegue nem se alimentar e beber muito menos. E aí você vê aí o paciente que em 2 meses, 3 meses, ele evolui com uma perda de massa muscular excessiva. E aí, chegando a ficar aí, tem paciente que chega a ficar pele e osso. E isso não condiz, não diz respeito a forma com que a instituição trabalha, e sim a patologia, tá? Porque assim, o profissional ele pode trabalhar maravilhosamente bem, mas se a demência não deixar o paciente, se o paciente não aceitar a alimentação, você não vai conseguir alimentar, porque você vai colocar comida na boca do paciente, mesmo que forçado, e ele não vai engolir, ele vai ficar com a comida parada na boca. E muitas vezes é o que acontece, você está tentando alimentar o paciente fica com a comida parada na boca, aumentando o risco de engasgo, e às vezes fazendo microengasgo aí que evolui para pneumonia. Então o paciente ele começa a evoluir a não aceitação e a dificuldade cada vez mais da alimentação e a queda excessiva de peso. Junto a isso, você tem a parte da mobilidade também. Por quê? Porque o paciente, quando ele vai diminuindo a aceitação alimentar, ele vai diminuindo a sua energia, ele vai diminuindo também o seu equilíbrio, tá? Diminuindo o seu equilíbrio, a equipe não tem outra saída a não ser, muitas vezes, fazer uma restrição no paciente. Porque muitas vezes o paciente ele diminui o equilíbrio, mas ele não tem a cognição de entender que ele não pode levantar para andar porque ele não tem mais o equilíbrio. Então ele fica o tempo todo tentando levantar e se você deixar ele vai cair. E aí qual que é a necessidade que você tem? De fazer a restrição no paciente. Quando você faz uma restrição no paciente, você diminui a mobilidade do paciente. Aí vamos lá. Juntamos a diminuição de mobilidade com a diminuição da aceitação alimentar, com a diminuição de aceitação hídrica. E aí, gente, não tem para onde correr, o paciente acaba perdendo peso, não é? Só que assim, quando a gente fala do paciente com demência ou paciente com uma idade muito avançada, o profissional ele não tem muito para onde, ele tem que fazer escolhas, não é? Olha, se eu soltar, se eu não colocar uma restrição enquanto ele estiver numa poltrona, ele vai cair. Eu vou diminuir a mobilidade dele. Ele vai perder peso, mas ele não vai cair. Se eu ficar tentando alimentar a todo custo, ele vai ficar engasgando e ele vai evoluir para pneumonia. E isso é muito ruim. Então, o profissional ele vai alimentando a quantidade que ele consegue, né? E que não é o suficiente. Muitas vezes a gente entra com suplementação, né? Mas mesmo com a suplementação, ainda assim não é suficiente, ainda assim o paciente evolui com perda de peso pela quantidade. E aí é por isso que numa fase mais avançada, tem-se a possibilidade de colocar uma sonda enteral para suprir a necessidade de alimentação desse paciente. Só que aí isso é um assunto para um outro vídeo, porque tem várias conotações quando você fala de uma alimentação enteral, do que isso traz de benefício ou prejuízo para o paciente, não é? Mas, é assim, quando você fala em perda de peso para o paciente, principalmente demenciado, é inevitável, né? Tem um outro ponto que é interessante falar. Muitas vezes o paciente, quando está na casa, fora de uma clínica, ele está na casa, aí você fala, mas em casa ele não perdeu peso, ele manteve a estrutura. Porque muitas vezes o que a família faz? Para saciar a vontade do paciente que não quer mais comer o salgado, não quer mais comer os nutrientes que ele deve se alimentar, o familiar vai lá e coloca um alimento que não é saudável. Então o familiar vai lá e coloca o miojo, ele coloca o Danone, coloca várias coisas que não traz benefício para o paciente. E aí muitas vezes você vê o paciente mantendo uma estrutura corporal, sem massa muscular, só tecido adiposo e só tecido que vai prejudicar o paciente. Que aí também não quer dizer que o paciente está com saúde, porque muitas vezes você pode pegar um paciente que tem uma estrutura corporal, mas você vai fazer um panorama de exames
do paciente, o paciente está com várias falhas de vitaminas, de minerais, e continua sendo o paciente que está com estado de desnutrição da mesma forma, entendeu? Então tem as duas vertentes. Mas assim, o que é mais interessante nisso tudo é que é preciso, para se tratar do paciente, principalmente demenciado, numa equipe multi, porque só uma equipe multi consegue ter uma visão ampla dessa, né? Eu, para estar aqui conversando com vocês hoje, eu tive que ter um bate-papo legal com a nossa nutricionista, Carol, né? Para entender algumas coisas também que fogem ao meu conhecimento, do porquê essa depressão tanta de tecido muscular, né? Então assim, a equipe multi ela é sensacional e necessária para esse tipo de paciente. Por isso que eu falo que paciente, principalmente paciente com demência, o melhor local para ele receber o tratamento adequado é em um local onde tem uma equipe multi, para ter uma visão global de tudo que está acontecendo com ele, tá? Para ele ter o tratamento correto e com qualidade, pensando na qualidade de vida do paciente, certo?